Boa tarde, é bom estar com os irmãos aqui. Essa área de Londrina é especial no meu coração. Eu já ministrei aqui várias vezes e sempre vi o mover de Deus aqui. Eu não sei, eu gosto muito de Londrina, Cambé. Cambé estou conhecendo agora, mas eu vou incluir para não ofender ninguém. Vocês sabem, Paraná também. Eu morei muitos anos em Minas. 37 anos eu morei em Minas. Então eu tenho um espírito de adoção pelo qual eu falo uai. Mas há 1 ano e meio, um pouco mais, o Senhor falou conosco e mudamos para o estado de Paraná. E eu estava comentando com o pastor no almoço que eu aprendi uma das lições teológicas mais profundas da minha vida aqui no estado de Paraná. Foi em Curitiba, numa igreja presbiteriana. Eu era o preletor, era domingo de manhã, eu estava esperando ocupar o púlpito e chamaram um presbítero para levantar a oferta, né? Vocês sabem, quando você dá um microfone para alguém, eles querem dar uma pregadinha também, né? Então ele começou a pregar sobre pecado original. Eu não sei porque ele escolheu aquele assunto que é entre os mais enrolados que tem, né? E ele ficou enrolado mesmo, não conseguiu explicar, ficou meio frustrado. Então ele disse, quer saber, é fácil explicar pecado original. Sabe aquele pequeno argentino que mora aqui dentro de cada um de nós? Então, o que não dá para entender, ele evocou em nós. Tem sido um prazer mesmo Deus nos chamar aqui para este estado. E eu estou feliz de estar aqui hoje à tarde. Sabe, alguns anos atrás, eu estava numa conferência sobre missões aos inalcançados. E era uma conferência que só tinha missionários, tinha centenas e centenas de missionários. E um grupo lá formou um grupo de trabalho e me chamou. Na época eu era líder da Jocum Mundial. Era presidente da Jocum Mundial. Aí eles me chamaram lá e falaram, olha, nós queremos fazer um livro sobre o discipulado de nações. Como discipular nações. E nós queremos que você participe da equipe convidando os autores, né? Então eu saí da reunião, fui, orei. Deus disse sim, era para eu participar. Então eu voltei para eles e disse sim, eu vou participar. Eu faço os convites para os autores. Eles acharam, né, se o presidente faz o convite, o autor não tem muita escolha, né? Tem que escrever mesmo. Aí eu escrevi para os autores e quase a grande maioria concordou em escrever e começamos o projeto. Só que todos os outros naquele grupo caíram fora. Um foi começar um programa numa universidade, outro foi produzir a nova enciclopédia cristã mundial e abriu um novo departamento na Universidade de Gordon Cromwell em Boston. Outro foi e registrou o Jocum nas Nações Unidas. Então todos eles fazendo coisas importantes, mas o projeto que me convidaram a participar de uma maneira que exigia pouco de mim, eles me abandonaram, ficou só eu. Mas já que Deus já tinha falado, eu não podia desistir, né? Que quando Deus pede algo da gente, a gente tem que fazer. Então eu insisti, levou 7 anos, mas finalmente saiu este livro aqui, Venha Teu Reino. Ele tem 28 autores, se não me engano. É sobre como o reino de Deus faz um impacto sobre nações inteiras.
E tem uma parte que é histórica, quando é que chegamos mais perto desse ideal na história da igreja. Tem uma parte que é bíblica, qual o caso bíblico para isso. Tem uma parte que é filosófica, o que seria o reino de Deus aqui na Terra? Será que vamos impor? Ou qual é a filosofia de discipular nações? E tem uma parte sobre estratégias que pessoas já estão usando para discipular nações. Então, o livro saiu. Aliás, enquanto eu estou falando, eu trouxe alguns comigo, se você queira adquirir. É grosso, viu? E não tem fotografia, nada. É tudo, né? E nós venderemos para vocês que estão aqui nessa conferência por R$25. É negociação. E já que eu estou aqui, se você comprar aqui, eu assino para você. Se eu não assinar, é 25. Se eu assinar, é 25 também, porque minha assinatura não vale nada. Tem aqui também, além das possibilidades, que é a história sobre a fidelidade de Deus no início da nossa carreira missionária. E é um livro... Quantos aqui tem alguma luta, algum desafio, algum problema, alguma complicação na sua vida? Então tem que comprar, porque esse livro é para isso mesmo, né? E eu assino também. Esse aqui é só R$15. Agora, eu falei do livro aqui por causa de algo que aconteceu, porque eu queria vender também, mas é por causa de algo que aconteceu uns anos atrás. Eles me convidaram para dar um seminário em Kona, na Universidade das Nações, um seminário de 2 dias sobre o discipular nações, e eu acho que me convidaram por causa do livro. Então e também porque eu ia lá de qualquer forma para umas reuniões de líderes, então era barato para eles. Aí eu estava preparando por isso quando eu recebi um e-mail de um homem chamado Dr. Ralph Winters. Alguém aqui sabe quem é Ralph Winters? Nos anos... Bem, um histórico rapidinho sobre missões aqui. A reforma aconteceu mais ou menos em 1500, né? E eu sempre tenho que arredondar essas datas para lembrar. Então vamos dizer 1500. Foi 1520, alguma coisa, mas 1500. A igreja protestante, durante 300 anos, não fez missões. Em parte, isso era uma lacuna enorme que nós deixamos na área da organização da igreja protestante, porque nós não trouxemos conosco nada que seria equivalente às ordens da igreja até então. Então nós tínhamos paróquias, mas nós não tínhamos o que hoje chamamos de agências missionárias, né? E com essa falta, na verdade, não aconteceu nada em missões do lado dos protestantes. Os católicos, os jesuítas, que é a ordem, né, estavam aqui ganhando a América do Sul, a América Latina, estavam invadindo e penetrando China e Japão e Índia, mas os protestantes não estavam fazendo nada, né? Aí levantou um jovem pastor em Londres e ele começou a orar pelas nações, e Deus falou com ele, e ele viu que tinha que formar agências missionárias. O termo técnico é sodalidade, né? Sodalidades para complementar e completar as modalidades, que seriam as igrejas locais, né? Então ele agitou e finalmente acho que eles formaram uma junta de missões só para se desfazer dele, porque era uma pedra no sapato de todo mundo lá em Londres. Mandaram ele para a Índia. O nome dele era William Carey e ele lançou a primeira onda de missões, pelo menos de nossa perspectiva evangélica, né? Ele é conhecido entre nós como o pai de missões, e ele lançou aquela onda, a primeira onda que foi para
mais para as áreas litorais do mundo. É só o litoral que era disponível, que você podia alcançar por causa de doença, por causa de guerra, por causa de problemas de transporte, etc. Então eles foram mais para perto do mar, né, ao redor do mundo. Aí levantou um homem chamado Hudson Taylor e o coração dele batia pelo interior da China, então ele formou uma missão para alcançar o interior da China. C.T. Studd trabalhou um pouco com ele, depois fez a mesma coisa para a África, e nós tivemos então a segunda grande onda de missões, que era para os interiores, né? Mas aí chegou o século XX. O século XX foi um desastre para a humanidade. Pela primeira vez, os seres humanos tentaram criar uma visão para o mundo que não incluía Deus. Então nós temos as grandes ideologias do século XX, né? Você tinha o marxismo, você tinha o fascismo da Alemanha e algumas outras manifestações das mesmas ideologias, como a Revolução Cultural na China, como as barbaridades de Pol Pot em Camboja, etc. O resultado foi o século mais sangrento na história da humanidade. Nunca teve um século onde tanta gente morreu de forma violenta. Eram centenas de milhões que morreram, enquanto esses ideólogos lutaram para impor utopia segundo alguma ideologia sem Deus, né? Isso causou uma certa falta de direção e foco para o movimento missionário no início do século XX. Também teve uma grande divisão na igreja sobre o que era missões e o chamado historicamente o grande divórcio. E o resultado foi que nós chegamos na metade do século XX e não tinha clara visão para missões. E aí, em 73, Billy Graham chamou os que estavam trabalhando ao redor do mundo em missões para Lausanne, na Suíça. E lá levantou um homem e ele pegou umas pesquisas e novos entendimentos em missiologia que estavam sendo descobertos em lugares como Índia, como América Central. E ele ajuntou tudo isso, ele formou uma nova paradigma para missões. E ele anunciou isso em 73, lá em Lausanne, 73, 74, e a igreja entendeu e abraçou a visão. O que nós conhecemos hoje como missões foi lançado ali. E o nome do homem que fez isso foi Ralph Winters. Este mesmo que está agora me escrevendo um e-mail, poucos anos atrás, ele disse: eu posso vir no seu seminário? Esse é o pai da terceira onda de missões. Um homem usado por Deus de forma profética, ele não se chamaria de profético, ele se considerava um acadêmico, ele não, né? Mas o que ele fez, ele pressentiu que Deus ia fazer em missões ao redor do mundo, anunciou lá em Lausanne. Ele pergunta: eu posso vir no seu seminário? Eu prometo que eu vou ficar quieto. Pode vir, mas por favor não fique quieto não. Então ele veio. Agora, quando ele chegou, ele disse: eu vim por causa desse livro. Esse livro tem 28 autores, todos são da Jocum, né? Vocês nem sabiam que Jocumeiro sabia escrever, mas está aqui, né? E ele disse: foi eletrizante quando eu li o livro. Eu vim para vocês para me preparar para a era do reino. Aqui um homem que não se autodenomina um profeta.
Ele não está tentando conseguir aceitação ou ser considerado alguém ou projetar uma aura de poder ou nada disso. Ele está vivendo a sua vida, mas ele já foi usado para anunciar algo que realmente aconteceu, que foi uma mudança na maneira de ver missões para o corpo de Cristo no mundo inteiro. Se vocês sabem o que é um povo inalcançado, é por causa de Ralph Winters. Se vocês sabem o que é a língua do coração, é por causa de Ralph Winters, etc, etc. E ele disse que veio para nós para se preparar para a era do reino. Quantos acham, se um homem que já foi usado por Deus para pressentir o mover dos últimos 50 anos, se ele fala que estamos à beira da era do reino, quantos acham que nós devemos prestar atenção? Né? Devemos prestar atenção. Então ele nos ensinou muito mais do que nós ensinamos para ele naqueles dias que tivemos juntos lá. E depois ele voltou para casa e ele morreu uns meses depois. E eu senti, puxa vida, era uma mensagem que ele passou para nós, precisamos espalhar. Nós estamos entrando numa era onde o assunto da igreja será o reino de Deus. Aliás, já está sendo, não está? E vai ser mais e mais. Então, eu achei melhor aprender alguma coisa sobre o reino, né? Quantos acham melhor aprender alguma coisa? Melhor, se, né? Então, eu tenho alguns pontos que eu dou para igrejas, e eu vou estar aqui amanhã, eu vou estar dando para a igreja aqui, mas eu quero pular naquelas coisas e pegar algumas menos óbvios para falar hoje à tarde com vocês. E eu sei que não vamos ter tantos pastores aqui amanhã, porque não é possível, tem suas igrejas e tudo. Então vamos falar algumas coisas sobre o reino. E tudo isso são coisas que eu estou apontando, mas sem o espírito dogmático, não. Eu estou dando num espírito da gente aprender juntos e dialogar e deixar o Espírito Santo falar conosco e nos ensinar, e a palavra de Deus nos informar sobre estes assuntos. Uma coisa que tem estado me empolgando ultimamente sobre o reino é que o reino de Deus não é, ele tem algumas características, mas não é essencialmente uma ideologia. É essencialmente uma pessoa. Você vê este espetáculo que o diabo deve amar, é a igreja brigando sobre questões teológicas não essenciais. A gente tem essa posição, outro tem uma posição aqui. Então há uma grande disputa sobre isso, e se torna público, e o mundo olha e essa denominação está brigando com aquela denominação, e esses estão formando um comitê para declarar que os outros são heréticos, e essas brigas continuam constantemente. Esse é um espetáculo que não promove o reino de Deus. Você sabe, irmãos, uma coisa? Ninguém tem a unção do xerife do reino. E eu sei que existem até ministérios que a razão de ser é de descobrir o que é joia e o que é trigo, e informar o resto de nós. Mas não é assim que Jesus falou. Jesus diz, deixa tudo crescer juntos. No fim, eu vou esclarecer as coisas. Porque ele disse, se você tenta tirar o joio agora, você vai estragar o trigo também. Estão me ouvindo? Se eu e o irmão têm uma posição diferente sobre algum ponto de teologia, isso quer dizer que não somos irmãos?
É ou não? Claro que somos irmãos ainda. Por quê? Porque nós temos a pessoa de Jesus em comum. E eu tenho a impressão que quando nós chegamos lá diante do Senhor e Ele abre os nossos olhos de forma que nunca foram abertos antes, nós vamos sentir vergonha de nossas ideias. Eu tenho a nítida impressão que todas as nossas ideias são, no mínimo, inadequadas. Amém? Quanto já teve essa experiência? Por um tempo você pregou certa verdade, você pregou com zelo, você pregou com convicção, aí o Espírito Santo chega um dia e te ensina algo novo, você não prega aquela coisa mais. Porque você já viu algo maior, né? Eu acho que lá no céu vai ser assim para quase tudo que a gente pensa que sabe. Quantos aqui conhecem Jesus? Nossa, é só 20%, pastor. Isso me lembra de uma conferência que fizemos na Índia. Eles promoveram uma conferência. Primeira que eu acho que foi a primeira promovida em tempos modernos para universitários cristãos. Conferência de missões. Os coreanos organizaram e me convidaram. Eu fui lá pregar em Delhi, na Índia. E primeira noite um alemão pregou. E pregou uma mensagem ungida, poderosa sobre evangelismo e tal. E no fim ele fez o apelo e nada. Então a gente pensou, ué, isso é muito estranho. A palavra foi boa mesmo e ungida e nada. Então na outra manhã nós perguntamos a Deus, o que a gente faz, Senhor? Porque não houve resposta nenhuma. Ele disse, prega sobre salvação primeiro. Então no outro dia, naquele dia, um dos coreanos pregou sobre salvação. Os universitários cristãos converteram, nasceram de novo e depois tivemos uma conferência boa sobre missões, né? Então deixe-me perguntar de novo para eu saber o que é que eu devo para. Quantos aqui conhecem Jesus? Levanta a mão. Ah, tá. Agora, como fala o mineiro, melhorou. Quantos sabem 1% de tudo que possa saber sobre Jesus? Vocês são espertos, né? Sabem matemática, porque 1% de infinito também é infinito. Quantos acham que nós devemos ser humildes sobre o que sabemos? Devemos mesmo, né? Em vez de ficar todo altivo. Paulo falou para não brigar sobre palavras. Nós somos de um só espírito, né? E esse reino de Deus não é primordialmente ideológico. E não é como aquelas coisas que destruíram o século XX. Se quer saber a aparência do reino de Deus, o reino de Deus parece igualzinho à pessoa de Jesus. Não sei se... Talvez aqui em Paraná... presbiteriano não fala amém, mas eu não assusto não. Se alguém quer dizer amém de vez em quando, é bem-vindo. Vocês sabem que Atos 17, versículo 28, eu quero ler porque eu não quero errar. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Quanto mais tempo eu ando nessa vida, eu saí de casa para estudar para o ministério de tempo integral há tantos anos atrás que nem lembro. Mas faz mais que 4 décadas, menos que 5. Deixa eu dizer, 41 anos atrás, saí de casa para fazer isso.
Quanto mais tempo eu ando nesta vida, menos confiança eu tenho naquilo que eu sei e mais confiança eu tenho naquele que eu conheço. E nós não vamos descobrir os segredos do reino por processos puramente acadêmicos. Nós precisamos conhecer melhor este Jesus, porque Ele é a essência do reino. O reino existe nele, porque nele nós vivemos e movemos e existimos. E o que permeia todo o reino, o que dá o sabor do reino em nosso meio, é a própria pessoa dele. Se aparece alguma coisa na sua vida que não parece com Jesus, aquela coisa não é do reino. Porque o reino é uma pessoa, não é uma ideologia. Hebreus capítulo 1, versículo 3, segue com essa ideia. Hebreus 1, 3. Eu sei que tem Hebreus aqui em algum canto. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, o ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A própria realidade à nossa volta é sustentada pela palavra do poder de Jesus. Ele está mais perto de nós do que a gente sabe. Nele movemos e existimos. Então, se nós andamos no reino, nós vamos andar numa unidade que supera ideologia. Amém? Nós nunca vamos achar essa unidade assim, através de tentar conciliar totalmente todas as nossas ideias. Isso não vai acontecer. Mas olha a oração de Jesus em João 17. Eu estou buscando exatamente os versículos aqui. De 20 a 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Esse é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Foi a última vez que ele parou antes da crucificação para orar por nós. Quantos acham que tem boa chance que a oração dele foi segundo a vontade de Deus? E se foi segundo a vontade de Deus, quantos acham que vai receber uma resposta? Né? Quantos acham que ele orou com uma fé razoável? Então deve receber a resposta. Então vamos ver o que ele orou aqui. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ele está falando aqui da Trindade. Alguém aqui já tentou explicar a Trindade? Vocês são mais inteligentes que eu, porque eu já tentei explicar, não consegui. A unidade da Trindade é tão completa que é difícil, você não consegue explicar como é um só Deus, mais três pessoas. E ele está orando aqui para esse tipo de unidade entre nós. Vocês sabem, eu converti por acidente. Pelo menos da minha parte, né? Eu era um rapaz de 15 anos,
Minha mãe tinha ido para a cidade estudar e eu fiquei atrás com uma família do meu amigo para trabalhar como peão numa fazenda de gado. Então a gente trabalhava nessa fazenda bastante afastada durante a semana e no fim de semana a gente vinha para a cidade porque eles falavam que eu só poderia ficar com eles se eu fosse na igreja com eles todo domingo. Eu era de uma igreja, ia na igreja todo domingo com minha família, era nosso costume. Agora, infelizmente, minha igreja foi uma igreja liberal, não cria na Bíblia. Se você falava do diabo, eles falavam, se te ajuda a pensar que o diabo é uma pessoa, então tudo bem, né? E não cria em quase nada a minha igreja, né? Eu não vou falar qual era a denominação, mas meu pai era presbítero até nos abandonar. Então eu pensei, eu vou na igreja dele, não tem problema, né? Então todo domingo eu ia na igreja. Era uma Assembleia de Deus rural ainda. Eu não entendi nada aquele verão todo. Eu sentava nos cultos. Agora, eu podia culpar a linguagem evangélica, pentecostal e tal, mas não era isso não. Era uma dinâmica espiritual. Eu tinha um véu. Eu não estava percebendo mesmo. Aí chegou o dia que ia ter acampamento. E eles queriam, nós estávamos trabalhando durante o dia, mas queria ir à noite. Então eu fui com eles. Era longe, era quase 200 quilômetros que tinha que rodar. Mas eu gostava um pouco da filha do pastor. Eu pensei, eu posso sentar do lado dela, mesmo de ter lá. Então eu fui, e nós chegamos lá e tinha um pregador lá na frente, alto e magro, esbelto assim, de Texas. E ele pregou com grande entusiasmo. Eu não lembro o assunto não. Mas no fim ele fez um apelo, ele disse, todo mundo aqui que não é cristão, venha para frente receber Jesus. E eu sabia tão pouco, irmãos. Eu não sabia nada sobre o novo nascimento. Nada. Não falava dessas coisas na minha igreja. A mensagem da minha igreja era mais ou menos assim. Seja bonzinho e sua vida será assim melhor. Né? Então eu não sabia de novo nascimento, de nada. E quando ele falou os não cristãos ir para frente, eu pensei, será que tem hindu aqui? Eu dei uma... Todo mundo parecia ser um americano normal, né? Aí ele fez um apelo para os cristãos ir lá na frente, que eles não usam crente lá, eles falam cristão ou não cristão, né? Então eu não ia, eu tinha 15 anos, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não queria passar vergonha, que é o principal motivo quando você tem 15 anos é não passar vergonha. E eu lá, eu não vou não. Mas meu amigo queria ir, e eu estava na ponta do banco, né? Então ele pediu para passar, e eu fiz assim para deixar ele passar, e tinha centenas de pessoas indo, e alguém esbarrou em mim de trás, e eu não conseguia voltar para o meu lugar. E eu acabei lá na frente, e eles nos colocaram numa sala de oração lá atrás, e tinha uns orando no meio, mas de forma bem pentecostal mesmo, que assustava a minha alma, não vou falar da denominação, né? Mas tinha alguns orando no canto, assim, nos colchões de palha, assim, no chão, então eu ajoelhei lá. Aí eu pensei, o que é que eu vou falar com Deus? E eu não conseguia pensar em nada. Quem me surpreendeu, me chocou um pouco que eu não sabia falar com Deus, que eu era menino de igreja, né? Aí finalmente eu orei alguma coisa assim, porque eu não queria ir embora sem falar e ofender a Deus. Eu não conhecia a Deus, eu nem sabia que podia conhecer a Deus. Mas eu cria nele, né? Eu sabia que ele existia. Irmão, sabe qual era a minha ideia sobre a vida naquela época? Eu lembro ainda o dia, eu tinha 11 anos de idade, meu pai tinha nos abandonado uns 6 meses antes, ficamos bem pobres,
Mudamos para um apartamento ruim. E me levaram e operaram meus pés pela terceira vez, que eu nasci com pés tortos e tinha me operado. E eu estava com gesso nos 2 pés, pinos de aço nos meus pés, não podia ir lá fora. Era um dia de uns 45 graus e eu preso lá dentro de casa sem ar-condicionado. Eu estava olhando um raio de luz entrando e olhando a poeira flutuando, né? Sabe? E pensando sobre a vida, eu pensei, eles falam que tem que estudar, e tem que estudar para ganhar diploma, e tem que ganhar diploma para ter uma carreira, e tem que ter uma carreira para ter um bom emprego, e tem que ter um bom emprego para ganhar dinheiro, e tem que ganhar dinheiro para comprar casa e roupa e transporte e comida para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida. Pensei, a vida não tem sentido, não. E com 15 anos, quando eu ajoelhei lá, é isso que eu pensava sobre a vida. Mas o que eu disse a Deus? Eu disse, Deus, eu não sei o que este povo tem, mas eles amam uns aos outros como eu nunca vi na minha vida. E o que eles têm que faz com que eles se amem tanto, eu gostaria de ter. Agora, eu estava fazendo uma observação retórica para Deus. Na minha igreja, quando alguém falava vamos orar, eles liam alguma coisa que foi escrita em 1520 e era um exercício na expressão de ideias nobres, não estava ligado à resposta. Não. Então, quando eu orei lá, era só para ser educado com Deus e eu ia embora. Mas mal tinha saído da minha boca as palavras e eu comecei a tremer. Aí eu comecei a chorar. Quantos aqui já assistiram algum filme Bang Bang, tipo John Wayne, essas coisas? Essa era a cultura onde eu fui criado. Meu pai me ensinou a fazer o tiro rápido com um revólver. Não para matar ninguém, era só esporte. Né? Era na minha região onde lutaram a última batalha contra os índios, cavalharia americana. Então, depois de 8 anos, o homem não chora. 6 se é homem mesmo. E lá eu estava chorando e com 15 anos, o que está acontecendo comigo? Acho que eu enlouqueci. Mas parecia que tinha alguma coisa me lavando por dentro, com jatos de água, de um poder infinito, mas de uma ternura absoluta. Tirando a amargura e a tristeza e a inferioridade, e a frustração, a raiva. E eu sei que quando eu levantei, não sei se foi 20 minutos depois, algo assim, eu sabia que eu vivia num universo cheio de majestade, de maravilhas, de mistérios a serem desvendados, de glória e de amor. Eu sabia que minha vida tinha propósito. Eu sabia que era totalmente diferente. Parecia que eu levantei num outro universo. O que aconteceu aí? Eu dei uma desculpa para Deus e ele invadiu minha vida, né? Às vezes achamos que o novo nascimento é apenas uma decisão humana, mas é muito mais do que isso. Jesus disse, se você não nascer de novo, não consegue nem ver o reino de Deus. E eu levantei naquele dia cidadão de um novo reino. Mas nós estamos lendo aqui em João 17, que é que eu orei sobre aquele povo onde eu estava hospedado? Eu disse, Deus, eles têm uma doutrina muito nobre, eu gostei da dogma da igreja deles. É assim que eu orei? Não, eu disse, eles se amam como eu nunca vi.
Quantos sabem que a unidade daqueles irmãos era imperfeita? Mas mesmo imperfeito, me impressionou. E se tornou a ocasião da minha conversão, do meu novo nascimento. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus? Pela nossa unidade, pela qualidade do nosso amor. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Segundo Jesus, o segredo desse tipo de unidade é que a gente receba dele e transmitido dele a glória que Deus deu para ele. Agora, a glória de Deus é um termo que a Bíblia usa para descrever todos os atributos de Deus. Amém? É um termo abrangente sobre a beleza de Deus, sobre a inteligência de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a majestade de Deus. E quando ele quer dar um termo a tudo isso, a Bíblia fala da glória de Deus. E de alguma forma nós temos que parar diante de Jesus e absorver essa glória, de receber de Jesus isso. Nós não vamos alcançar essa unidade que ele pediu ao Pai aqui por tentar conciliar nossas ideias. Vamos dar a liberdade uns aos outros para crer algo um pouco diferente. Qual o problema? Lá ele vai endireitar tudo. Provavelmente nós estamos vendo aspectos diferentes da mesma coisa, mas a gente não tem inteligência para ligar as coisas. E essa glória não vem de ideologias, de dogmas ou de teologias. Eu confesso, irmãos, eu não gosto muito de teologia sistemática. Porque todos os nossos sistemas são limitados. E Deus é infinito. E Ele não cabe. Eu gosto até de ler teólogos, porque eles pensam sobre Deus o dia todo, todos os dias, é a profissão deles, né? Então, de vez em quando, vem uma coisa que eu falo, eu nunca tinha visto isso sobre Deus. E eu gosto daqueles momentos, mas eu não quero os sistemas deles. Porque todos os sistemas que nós temos produzido acabam em contradições e eles não, os sistemas não conseguem conter a glória de Deus. Amém? Não contém mesmo. Sempre nós teremos mais mistério do que conhecimento. O pouco que sabemos sobre Jesus nos inspira. Se o irmão olha Jesus e ele vê alguma coisa que eu não concordo, mas inspira ele, eu falo amém, deixa ele ser inspirado. Então, um dia a gente vai saber, não importa. Mas o que precisamos mesmo é parar diante do Senhor para Ele transmitir para nós a glória que Deus deu para Ele, que o Pai deu para Ele. Outro dia eu estava lendo um grande pregador presbiteriano chamado Carlos Finney. Você já ouviu falar dele? Ele foi um pregador presbiteriano no nordeste dos Estados Unidos nos anos 1820 até 70 mais ou menos. E onde ele pregou, teve grandes avivamentos. Teve muitas vezes cidades inteiras que converteram. Ninguém conseguiu resistir. De tão forte foi a mensagem e o Espírito.
E ele estava escrevendo, o que eu estava lendo outro dia, ele estava escrevendo sobre vida no Espírito. E ele falou isso, ele falou, a maioria dos crentes, quando eles enfrentam tentação, a batalha é desigual. Por quê? Ele diz, porque este mundo para eles é muito nítido, é muito real, é muito palpável, é imediato, dá um retorno imediato. Eles vivem neste mundo, mas quando você fala com eles sobre o mundo invisível, que Paulo fala em 2 Coríntios 4, que ele, 14 a 16, ele olhava o invisível, não visível. Ele disse, a maioria dos crentes não sabe de que você está falando. Para eles o céu, o mundo espiritual, a glória, são ideias vagas, sem muita nitidez e sem muito impacto na vida deles. Então vem a tentação, eles não têm muita base para resistir. Eu concordo com ele. Nós precisamos mesmo contemplar a glória de Jesus. Quanto mais nós contemplemos a glória de Jesus, mais essa glória se manifesta através de nós e maior será nosso impacto neste mundo para o reino de Deus. 2 Coríntios 3,18 fala que na medida que nós contemplamos a glória de Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Então, quando nós falamos de discipular nações, nós não estamos falando de dinâmicas apenas sociais ou econômicas ou governamentais ou algo assim. Nós estamos falando, antes de mais nada e primordialmente, numa dimensão espiritual que vem para transformar o mundo. É impossível promover o reino de Deus de maneira secular. E muitas vezes, quando nós começamos a querer ajudar na sociedade, então nós achamos que temos que, ser mais práticos ou relevantes. Esses são os termos que são usados. E aos poucos nós vamos abandonando a vitalidade de nossa espiritualidade e perdemos nosso poder para mudar as coisas. Quanto mais você está com Jesus, mais você manifestará o reino de Deus. Eles fizeram uma pesquisa, isso deve ser uns 1000 anos atrás, quando eu era mais jovem. Fizeram uma pesquisa, deve ser nos Estados Unidos, que é lá que eles fazem essas pesquisas, entre pregadores, hein? Não eram só pregadores evangélicos, deve ter incluído até padres, eu não sei, mas reverendos, né? Sabe qual era a média por dia de oração na vida dos ministros? 3 minutos. 3 minutos por dia. No ministério nós sofremos muitas pressões para sermos cada vez mais ativos. Então você levanta já correndo, você corre o dia todo, você atende esse, atende aquele, cuida desse problema com o governo, registra aquilo, faz a contabilidade, aconselha um casal, corre, cai exausto na cama à noite. E a próxima vez você sabe, a próxima coisa que você sabe passou 1 ano e você não orou. Você não parou para Jesus transmitir para você essa glória. Né? Assim, irmãos, nunca vamos promover o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é uma ideologia, essencialmente. Tem algumas ideias? Tem, claro. Ideias são importantes. Mas, essencialmente, é uma pessoa.
Amém? Então, não pense quando eu falo em discipular nações que eu estou pregando algum processo natural de obras sociais. Não é isso mesmo, não quando eu falo. E eu acho que não é isso mesmo na palavra também, não. É diferente. Nossa unidade supera muito as ideias que temos, né? Essa unidade da Trindade que Jesus pediu ao Pai para nós se você começa a meditar sobre aquilo, até assusta, né? Você sabe que é interessante para mim? Isso é só uma ideia, mas você pensa, vê que você pensa. Tem um dos dois pais, provavelmente, de psicoanálise. Um era Freud, né, que todo mundo sabe o nome dele, o outro era Jung. Jung, ele, depois de entrevistar milhares de pessoas e estudar a vida deles na imaginação, nos sonhos e etc., ele concluiu que tinha alguma coisa chamada uma subconsciência humana que todos nós tínhamos em comum. Ele detectou alguma coisa que unia os seres humanos que não se explicava pelas dinâmicas sociais ou culturais. E eu acho que ele estava percebendo o fluir da graça de Deus. Que a graça geral de Deus atinge todos os homens, a graça especial de Deus atinge aqueles que nasceram de novo. E na verdade, se você pensa bem, tem algo que me liga a você, e liga você a mim, e nos liga uns aos outros, é que nós temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. É ou não é? E Paulo também fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mesma mente. Agora, tudo na vida cristã mas está se tornando ainda, né? Então nós temos, mas nem tanto. Entendeu? Mas o potencial empolga, não empolga? Dessa unidade, onde estamos ligados uns aos outros pelo Espírito de Deus. Eu acho que essa unidade já salvou minha vida algumas vezes. Você sabe que o mundo hoje, ele está queimado com ideologias. Porque deu tão errado no século passado. No fim do século XX, você tem, mais para o fim, você tem Paul McCartney, o outro Beatle, cantando Imagine, né? Onde John Lennon imaginando que ninguém crê em nada para não ter violência. E então o mundo tem medo de ideologias. Você nota esses que estão na rua agora, eles não têm nada, você tenta decifrar porque estão lá, não sabem. Tem uma ideia assim, que a vida devia ser melhor de alguma forma, sei lá. Né? Agora estão começando a conseguir expressar, né, pelo menos essa lei, como é que chama? E tal. E isso é bom, mas não é interessante que o reino de Deus não é uma ideologia como as outras ideologias? É uma resposta que tem raízes no espírito e no amor. Tem perguntas? Pode fazer até em italiano. Eu não vou entender nada, mas nos lembra do jogo.
Eu não acertei a terminologia. Deve ter alguns aqui que sabem a terminologia, mas é uma das coisas que tem consenso generalizado entre todas as escolas de teologia, eu acho, é que Deus faz o sol brilhar sobre o que é nascido de novo e quem não é. Ele sustenta quem é salvo e quem não é salvo. Ele não se deixa sem testemunho entre nenhum povo do mundo. Todas essas são passagens bíblicas. Então, o próprio fato de que as pessoas existem e têm vida é uma expressão da graça de Deus. Mas a graça salvadora já é uma outra coisa, né? É a mesma graça, mas a expressão é bem mais focada e bem mais eficaz para não só nos redimir, mas também nos transformar. Não sei, ele está me olhando como se eu não tivesse respondido a pergunta, então eu não... Deu? Qual é a posição que a igreja tem que tomar sobre essas manifestações na rua? A minha visão. Eu creio no sacerdócio universal dos santos. Quer dizer, se você é protestante, tem que crer nisso, né? Quer dizer, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. E todos nós temos a capacidade de ouvir a voz de Deus. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então eu acho que a posição da igreja é que nós ensinamos pessoas a andar com Jesus, depois se Jesus quer que eles vá para a rua, então vá para a rua. Se não quer, então não vai. Eu não acho que devemos ter uma posição política da igreja nisso. Eu acho que nós devemos discipular as pessoas e cada um decide por si se deve estar na rua ou não deve estar. Bem, tem homens como o Dr. Ralph Winters que estão falando isso, e não são poucos, primeiro. Segundo, tem muitas maneiras agora de falar sobre a influência da igreja nas esferas da sociedade. E essa é uma tentativa nossa de falar sobre a expansão do reino de Deus. Nós estamos entendendo que o reino é relevante para tudo, né? Tem a própria Bíblia, que toda vez que a Bíblia fala sobre a mensagem de Jesus, fala que ele pregava o evangelho do reino de Deus. Quando Paulo veio e começou a pregar, fala que ele ia nessas cidades pregando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Esta é a mensagem da Bíblia. Acho que nós perdemos um pouco por algum tempo, não completamente, nunca completamente, mas perdemos o foco e Deus está trazendo, tudo indica que Deus esteja trazendo esse foco de volta. Né? Então ele está falando muito com as partes mais diversas do corpo de Cristo sobre isso, simultaneamente. Então, para mim, é um grande sinal que é isso mesmo que está acontecendo. E ao redor do mundo é bastante interessante em quantos lugares a igreja está crescendo de maneira sem precedentes. Dentro da China,
A Índia está crescendo quase tanto quanto a China. Eu não sei quanto eu posso compartilhar sobre essas áreas do mundo onde tem perseguição, porque hoje tudo vai para Facebook, vai para o mundo todo, né? Mas está crescendo muito, tem uma unidade nascendo entre os 5 principais movimentos de igreja em casas na China. Estamos tendo umas reuniões bem profundas e significantes. Nós vamos soltar talvez 1 milhão de missionários chineses sobre o mundo nos próximos anos. Na Índia, nós temos um movimento de igreja que Joku implantou umas décadas atrás. Joku implanta movimento de igrejas, mas não governa, implanta e solta, né? Mas esse movimento começou a crescer razoavelmente, tinha 400 igrejas já, mas 2 anos atrás foi de 400 para 1.600 igrejas num ano.